Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso novo quadro aqui no canal Como Ensinar a Lição, onde hoje nós vamos planejar junto a lição de número 5, que tem por título Uma Igreja Cheia do Amor, a lição 5 da classe de adultos. Nesse novo quadro nós iremos planejar, lhe oferecendo dicas estratégicas e didáticas para uma aula mais transformadora e impactante para os seus alunos. E já começando o nosso vídeo, o professor, antes de fazer o seu planejamento, ele precisa responder uma simples pergunta, que é: o que os meus alunos precisam aprender nesta lição? E a resposta vai estar ligada a duas possíveis propostas. A primeira seria os objetivos propostos pela própria lição. O segundo seria os tópicos que são abordados pela lição, onde eu quero chamá-los de eixos principais. Então, essa lição em específico, ela vai ter 3 eixos principais. E quais seriam esses 3 eixos principais? Os 3 tópicos, os tópicos gerais, que seriam o amor manifestado na comunhão cristã, o amor como manifestação da graça e a manifestação do amor na solidariedade cristã. É importante entender que esses 3 tópicos gerais, eles estão relacionados diretamente com os objetivos. E por que eu não coloquei os objetivos aqui como os 3 eixos principais? Porque esses objetivos, como já falei, estarão relacionados com os tópicos e nós abordaremos ele quando formos falar sobre tópico por tópico. Entendido isso, vamos agora, professor, para os primeiros passos que você precisa fazer antes de começar a sua aula. Os primeiros passos seriam basicamente a definição do que é, ou seja, o que é o quê? Os conceitos que são abordados na própria lição. A lição vai trazer um conceito-chave, que é a palavra-chave, amor. Então, você vai pegar o título da lição, que é Uma Igreja Cheia do Amor, e você vai definir, primeira coisa, o que é o amor. E também você vai relacionar os termos que são utilizados durante toda a sua lição. Por exemplo, você vai definir o que é comunhão, você vai definir o que é unidade, você vai definir o que é graça, você vai definir o que é solidariedade cristã. Então, diante disso, após essa definição, o segundo passo é basicamente relacionar como o Espírito Santo age por meio da comunhão e unidade dos irmãos. Então, qual a consequência da comunhão e a unidade dos irmãos? O que gera por meio do Espírito essa unidade? Como também, nesse momento, é o pontapé inicial para você explicar para os seus alunos que o amor é um fruto do Espírito Santo e que, portanto, precisa ser cultivado. E fale isso apontando os textos bíblicos que comprovem a sua fala. Antes de partirmos para os tópicos, quero trazer algumas orientações gerais para você, professor. A primeira orientação é sobre o professor. Você precisa entender que você não é o detentor de todo o conhecimento, mas sim é um mediador. E o que é um mediador? É alguém que está ali para mediar no meio termo. Você é a pessoa que tem um conhecimento e que vai guiar os seus alunos para que eles alcancem este conhecimento. Entendemos hoje na pedagogia moderna que o professor ele não é uma máquina de transmissão de conhecimento, mas pelo contrário. O professor ele é alguém que constrói o conhecimento junto com os seus alunos, mediando e guiando estes alunos até o lugar certo. A segunda orientação que eu quero fazer para você é em relação aos alunos, sobre os alunos. É importante entender que os seus alunos eles já têm um conhecimento sobre o tema que vai ser estudado, mesmo que de forma superficial ou até mesmo errado. Portanto, explore esse conhecimento dos seus alunos, conduzindo-os para o lugar certo. E qual seria esse lugar certo? A compreensão dos objetivos previstos na própria lição. Uma vez entendido isso, chegamos agora nos tópicos. Vamos falar sobre o nosso primeiro tópico, para que você possa planejar a sua aula de uma maneira mais eficiente. O primeiro tópico ele vai ter por título o amor manifestado na comunhão cristã. Então,
O primeiro tópico você precisa entender que ele tem por objetivo o seguinte: o primeiro objetivo é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã. Por essa razão, você precisa fazer com que os seus alunos compreendam como o amor vai ser manifestado na comunhão cristã. É interessante destacar nesse momento que cada tópico relacionado a um objetivo, ele precisa ser alcançado. Então, o seu objetivo nesse primeiro tópico é fazer com que os seus alunos entendam essa questão, que eles compreendam que o amor se manifesta na comunhão cristã e também promove a unidade e o crescimento da igreja. Você vê aqui a importância do primeiro ponto que eu falei lá em cima sobre a definição. Nesse momento, os seus alunos já sabem o que é amor, já sabem o que é comunhão, já sabem o que é unidade. Então, ficará mais fácil a explicação neste momento. Uma vez entendido qual objetivo precisa ser alcançado na lição, neste momento, eu sugiro para você a nossa primeira estratégia para este primeiro tópico, que é o ensino significativo. O ensino significativo visa valorizar alguns questionamentos. Você vai começar, antes da sua explicação, fazendo uma pergunta aos seus alunos. A pergunta seria basicamente: você já experimentou ou vivenciou ou presenciou uma comunhão cristã verdadeira? E como isso afetou a sua fé? Espere que os seus alunos deem as respostas, e essas respostas, essa ativação, faz com que o conhecimento prévio dos seus alunos sejam ativados e também facilita a construção do sentido e do entendimento do tópico. A segunda estratégia seria basicamente uma dinâmica em grupo, que tem por título Cresceu Demais, onde você vai orientar os seus alunos a resolverem 5 problemas relacionados ao crescimento da igreja, já fazendo um link com o tópico que vai ser abordado. Diante disso, você vai formular 5 problemas com base na igreja de Jerusalém. Você lê o texto, você lê o que já foi ensinado, alguns capítulos à frente, encontra algumas dificuldades que existiram e formula essas 5 perguntas. Mas também lembre, no meio dessas 5 perguntas, colocar uma relacionada à igreja local. Que os seus alunos eles vão perceber que o que eles estão aprendendo não fica só no contexto teórico da lição, mas que também tem uma prática na sua vivência, no seu dia a dia, na sua igreja local. Uma vez feito esse passo a passo e a sua explicação da lição, isso é óbvio, você vai pedir para que os seus alunos respondam agora a questão 1 e a questão 2 do primeiro tópico. Então, o questionário que está lá no final da lição, você não precisa responder esse questionário apenas no final. Você pode ir intercalando durante a aula. Nesse momento, enquanto os seus alunos respondem essas 2 questões, você dá uma respirada, você bebe uma água, olha o que vai ser falado no segundo tópico, no seu planejamento de aula, e assim dá um descanso e parte para o segundo tópico. Antes de partirmos para o segundo tópico, eu gostaria de convidar você a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, onde estamos disponibilizando material 100% gratuito para os professores da escola bíblica. Já contamos com mais de 40 membros do nosso grupo, onde tem recebido slides, dinâmica e agora essa orientação de como ensinar a lição. Então, venha fazer parte você também. Na descrição do nosso vídeo vai ter o link onde você pode acessar e entrar no nosso grupo. E agora nós chegamos no segundo tópico desta lição, que tem por título, o segundo tópico, o amor como manifestação da graça. Por essa razão, neste momento, o segundo objetivo que precisa ser aprendido pelos seus alunos é reconhecer a graça de Deus como fonte do amor cristão. Perceba novamente que os 2 termos do objetivo você já definiu no começo da sua aula: graça e amor cristão. Seus alunos precisam entender o que é a graça de Deus como fonte do amor cristão, que o amor cristão ele é gerado a partir da graça de Deus. Portanto, a nossa primeira estratégia para a utilização nesse segundo tópico é um mapa conceitual visual, entendendo que este mapa conceitual vai facilitar a compreensão dos seus alunos. Para este momento, você vai precisar de um quadro ou de uma cartolina.
ou até mesmo uma folha de chamex, caso não seja possível os outros dois, onde os seus alunos vai definir alguns termos que você já vai colocar para eles previamente. Quais seriam esses termos? Graça, perdão, amor, comunhão e dons. Uma vez que seus alunos definirem esses conceitos, a construção coletiva desse significado e desses conceitos vai promover a internalização dos valores e dos conhecimentos deles. Por essa razão, nós entendemos que esse mapa conceitual coletivo vai favorecer a compreensão desse tópico. Como também você, como professor mediador, vai fazer a sua explicação, obviamente, explicando que a graça ela não depende do merecimento, mas sim é um ambiente onde os dons espirituais se manifestam com eficácia. Após a sua explicação e para finalizar esse segundo tópico, você vai pedir para que os seus alunos respondam a questão de número 3 do questionário final. Novamente, você vai dar aquela respirada, vai beber um copo d'água, vai olhar o que vai ser falado no tópico 3 e vai dar continuidade. E nós chegamos agora no nosso terceiro tópico, que tem por título a manifestação do amor como solidariedade cristã. O terceiro objetivo que está relacionado a esse terceiro tópico é o seguinte: incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Então observe que você precisa aqui incentivar, não de maneira teórica, mas de maneira prática, que os seus alunos eles façam a solidariedade como uma forma do amor de Deus. E neste momento nós sugerimos a primeira estratégia, que é um estudo de caso, que vai ser o método problematizador, onde você vai criar uma situação, um problema, para que o seu aluno possa resolver. Diante disso, você vai dar uma situação para esse aluno, que, por exemplo, imagine que uma família da igreja ficou desempregada e não consegue pagar o aluguel. Como a igreja pode reagir com base em Atos capítulo 4, versículo 34 ao versículo 35? Diante dessa situação problema, você vai pedir para que os seus alunos discutam e cheguem a uma conclusão sobre como a igreja poderia se manifestar ajudando a esse irmão que está desempregado. Em seguida, você vai promover uma discussão em grupo com os seus alunos, e o tema dessa discussão é como a equidade pode ajudar a solidariedade no meio da igreja. Como segunda estratégia, nós queremos propor cartões de solidariedade. Lembrando que o objetivo desse tópico é a promoção prática da solidariedade como forma de amor. Então, nós propomos aqui que você vá distribuir alguns cartões com situações reais ou simbólicas, de preferência reais, para os seus alunos. Por exemplo, visitar um enfermo, orar com alguém, oferecer ajuda. Diante disso, você pede para que os seus alunos escolham um desses e que ele se comprometa com uma ação que foi retirada por ele. Que ele cumpra essa ação durante a semana e que na próxima semana, antes de você iniciar a sua aula, você retome e pergunte se os seus alunos realmente cumpriram essa proposta. Então, você vai estar alcançando o objetivo proposto na lição. Claramente, após a sua explicação, a sua contextualização, a sua exposição, você vai pedir para que seus alunos respondam a questão 4 e a questão 5 do questionário final da lição. Toma aquele fôlego novamente e vai agora fazer a conclusão. A conclusão é preciso ser entendida que ela é um resumo geral, é um compilado geral de tudo que você falou, tudo que foi apresentado na lição. A própria lição já traz um resumo bem preciso do que foi apresentado e do que pode ser lido. Meu conselho, leia o que está na lição, faça uma breve reflexão, um fechamento final da sua aula, agradeça os seus alunos por eles estarem assistindo sua aula, e assim faça um gancho já falando sobre o assunto que vai ser estudado na próxima lição, na próxima aula. E nós aqui também chegamos no nosso final desse primeiro bloco de vídeos como ensinar a lição, acreditando que esse vídeo vai lhe ajudar de uma maneira significativa. Diante disso, nós queremos agradecer a você que ficou até o final, pedindo também que, se nós, de uma maneira, lhe ajudamos, também nos ajude, deixando o seu like, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos
e também compartilhando esse vídeo com várias pessoas aí, os professores da escola bíblica, e também fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram. Diante disso, nós queremos lhe desejar boa sorte nesta aula, a paz do Senhor, e fiquem todos com Deus até nosso próximo encontro.